Alexandre Calari, galera, qual gibi vale mais? Esse aqui ou esse aqui? Ó, gosto muito desse ônibus, mas isso aqui, cara, Você guarda não tem muito sentimento. Talvez eu não tenho mais. Eu só tenho o retorno eu tenho, mas esse aí não. Galera, hoje nós vamos falar, sim, de A Morte do Super-Homem! Ou Superman, dependendo do gibi que você tem aí na sua casa. Jogada de marketing? Havia paixão envolvida? Foi só pela grana? Tudo calculado ou acidente de percurso? Ah, galera, tem muita história aqui! Tudo isso e muito mais, o Pipoca Nanquim de hoje. Pessoal, essa história da morte do Superman, ela é tão boa nos quadrinhos quanto é nos bastidores. A parte de bastidores, pra te ser sincero, é até mais legal. E nós vamos contar tudo nesse programa aqui, num oferecimento da Mundos Infinitos! Parceiraça! Nossa parceiraça, este ônibus aqui, ó, já tava esgotado no mercado todo quando eu comprei o último que tinha na Mundos. É mesmo? Sim. Eu não tenho esse, cara. Você não pegou esse aqui? Não Hoje tenho não esse. acha mais, é muito difícil. Eu acho que é o ônibus da Panini de maior sucesso, cara. O que esgotou mais rápido e o que mais teve procura na época do lançamento. Lançou até numa CCXP. Eu vi gente indo embora pra casa com isso aqui na mochila. É muito fã mesmo, né? Porque o bicho é pesado, cara. E a Mundos Infinitos é parceirona nossa aqui do Pipoca Nanquim já há muito tempo. Nossa parceria com eles é quadrinística, por isso que envolveu esse ônibus que eu dei a sorte de pegar. Eu pedi pros caras lá e os caras falaram, puta, Bruno, acho que acabou. Aí eles correram atrás e falaram, tem ainda um último, mas ele tá meio combalido, ó, tá vendo? O meu tá meio riscado e tal. De nada. Aí eu falei, tô nem aí, manda pra cá. E aí deu certo. E agora, olha só que legal, oportunidade pra você fechar coleções e iniciar novas na Mundos Infinitos. Porque eles pegaram carona no evento da Bienal, que tá acontecendo neste momento, e eles colocaram todo o site com ofertas até 30% off, que mudam a cada 48 horas, então fica de olho lá. E você ainda comba com o cupom Bienal15. Bienal15, que dá mais 15% off. Ô, Desconto em cima de desconto. Eles não estão pra brincadeira não, hein, cara? Não, é uma oportunidade muito legal para você fazer compra na Mundos. Se você já é cliente, já tá ligado como funciona. Se não é, vai na fé, porque é realmente uma loja muito confiável, muito competente, envia tudo muito bem, extremamente bem embalado. Tem loja física em São Paulo também. Estamos devendo uma visita aí em Mundos. Logo a gente vai, se tudo der certo, beleza? E você pode usar o mundos.vip/pipoca/bienal15. Tem link aqui na descrição e QR Code aí pra vocês na tela também, beleza? A gente vai começar voltando no tempo pra nossa época de colecionador. Lá Boninho, atrás, quando a gente tava começando. Mas antes de falar disso, eu só queria mencionar que provavelmente é o evento mais importante assim da história dos quadrinhos. Eu acho que nada foi maior do que a morte do Superman. A gente teve outros momentos grandiosos, assim, mesmo o Batman quebrando a coluna, algumas coisas e tal, que sacudiram, né, aí o universo dos quadrinhos. Morte da Gwen Stacy, coisa do tipo, né? E você pode até falar, pô, anos depois a Marvel fez a morte do Capitão América. Foi anos depois. É mesmo, cara. Eu acho que foi o momento, o ápice, assim, foi o momento que chegou. Cara, isso não estava na nossa pauta, mas é excelente que você ergueu isso, porque para pra pensar agora, esse é o único evento de quadrinhos que teve repercussão até no Jornal Nacional. Sim. Até no Jornal Nacional. E estamos falando de Brasil, porque nos Estados Unidos foi repercussão na CNN e trocentos outros canais. Parando pra pensar nesse sentido aí, quando o Thanos reuniu as joias do infinito, ninguém falou nada lá atrás, né? Nos quadrinhos, pelo menos não. Cara, esse é o evento que mais chacoalhou o mercado de quadrinhos de todos os tempos, realmente, cara. Sim, é que realmente estourou a bolha de uma forma que, nossa senhora. E você sabe que até hoje é o gibi da DC mais vendido de todos os tempos, né? Sim. Tá lá no top mesmo. Não só o da DC mais vendido de todos os tempos, como é o da Abril. O da Abril. O gibi da Abril de super-herói mais vendido de todos os tempos. Sim, verdade. A gente vai falar mais sobre isso no segundo programa, porque aqui vai ser uma dobradinha, viu, galera? Uma dobradinha, porque vão ter 2 programas da morte. Um falando da saga em si, dos bastidores lá de fora, e outro falando dos bastidores aqui de dentro. E até é legal que você ergueu isso daí, né? Que esse é um evento tão importante que a gente foi solicitar ajuda
do nosso amigo, jornalista e editor, Manuel de Souza. Abraço pro Manu. O Manuel é espetacular, já nos ajudou em outras pautas aqui no canal também, e ele ergueu tudo que ele já tinha escrito sobre a morte do Superman em dossiês da Mundo dos Super-Heróis, no livro Império dos Gibis e em outras matérias que ele fez como editor e jornalista ao longo dos tempos, organizou pra gente e mandou tudo. Eu tenho aqui no meu tablet pra gente ir seguindo as datas, tudo certinho e tal. Então a gente, além de ter vivido essa época, de curtir muito essa saga, de ter relido ela algumas vezes, a gente tá munido da experiência e da curadoria aqui de um jornalista profissional mesmo, e o né? Manuel aí, já enchendo a bola dele, né, da Editora Heróica, ele tá ganhando aí o carinho de muita gente por conta de todos esses dossiês que ele tem feito. Dossiês de revistas, né, da época, revistas da época, Abril. Principalmente da Abril, né? Ele fez os dossiês da Marvel, fez os dossiês da DC, e são todos brilhantemente muito apurados. Feitos, galera. É muito bom, muito incrível o apuro que ele faz isso. A última pauta dele que a gente gravou aqui foi da batalha entre Panini e Abril, que foi um programa maravilhoso. E nele a gente anuncia os últimos dossiês da DC que faltavam, que foram financiados com sucesso e tudo mais. E no site da Editora Heróica você também encontra os produtos da Editora Heróica com desconto. O Manuel de Souza sempre está colocando lá, pelo menos o livro Império dos Gibis, você tem que pegar. Mas eles têm outros fabulosos, como da história da Image Comics, os quadrinhos de Rocketeer e diversos outros. Dá uma força lá para a Editora Heróica, que o trabalho é muito bom realmente. Legal. Né? E agora, voltando ao ponto em que eu te cortei, você falou assim, vamos retornar aqui ao... Nosso comecinho de colecionador. Bom, aí me corrigindo, né? Foi o meu início de colecionador, na verdade. O seu já devia estar um pouquinho mais avançado. Ah, sim, eu já comprava. A gente tem uma diferença de 9 anos, eu né? já comprava há bastante tempo, né? E eu me lembro que eu comecei a ler Superman nos gibis por causa da morte do Superman. É mesmo? Porque até então... Isso saiu no Brasil em 93, não foi? Foi no final de 93, novembro de 93. E um ano depois de ser saído lá fora. Um ano depois, Que lá foi em novembro de 92. E em novembro de 93, eu tinha 9 anos de idade. Não, 8 anos, cara. Não, 9. Eu já tinha feito 9, porque eu faço aniversário em agosto. Então eu tava com de 8 para 9 anos, assim. Você era criança, criança mesmo. Criança. Então. Eu tinha visto Superman nos desenhos animados, no filme que passava nas reprises da TV. Eu tô imaginando, então, o impacto de você vendo o Apocalipse com aquelas garras, assim, chegando. Você é louco, cara. Um impacto muito forte, mano. Só que o que acontece? Eu era tão pequeno, Ale, que... Pega a revistinha aí, cara. Essa revistinha... vai tirar do saquinho. Aí sim. Essa revistinha, eu não comprei ela na época. E sabe como que eu soube que o Superman morreu? Porque eu passei numa banca e vi isso, a morte do Super-Homem. Aí eu, caralho, o Super-Homem morreu. Só que eu tinha 8 para 9 anos, minha mãe não... E na época, minha mãe e meu pai tinham muita dificuldade financeira, não tinha grana para me dar gibi. Eu não comprei esse gibi, mas eu cheguei a folhear e tal, eu lembro de eu ter tido contato, visto as imagens e tal. Aí eu, nossa, olha essas imagens aqui, cara. Aí o Super-Homem morreu, e isso ficou na minha cabeça, cara. Você vê que é importante mesmo, esse super-herói não é qualquer super-herói. Não, porra. Aí passou-se um tempo, veio o retorno do Super-Homem, que você tem aí também. Aí no retorno do Super-Homem, cara, eu tenho isso vividamente na cabeça. Eu fui passar férias, sabe férias escolares? Minha mãe viajava pra Barreto e me deixava na casa da minha avó e dos meus tios avós, que ela morava com os irmãos dela nessa época. Me dropava lá e voltava para Araraquara. E aí, numa saída que eu fiz com meu tio avô... Você saía de férias e ela tirava férias de você. Isso, menino do meu irmão. Aí, numa saída dessa com meu tio avô, nós passamos numa banca de jornal e tava lá o retorno do Super-Homem. Aí eu falei, ele voltou, né? Tipo, caralho, eu quero saber. Pedi pra ele me deu. E aí eu li o retorno antes de ter lido a morte. Cara, apesar de saber que ele já tinha morrido, cara. Só que aí eu comecei... Veja bem, eu comecei a ler gibi do Super-Homem pelo retorno do Super-Homem, portanto, cara. Aí eu comecei a ver Superboy, Aço, Erradicador, muito antes. Mas instigado pela morte, né? Instigado pela morte, exatamente. E adorei, cara, na época, sinceramente. O fato de ser um pouco confuso a história, porque eu tava entrando no meio do negócio, com o bonde andando, até isso tinha um charme pra mim. Tipo, caralho, eu tô perdendo muita coisa boa, eu preciso daquela revista. Você ficava sonhando com o que estava perdendo, No meu caso, eu lembro de algumas coisas. A gente vai falar mais sobre a publicação nacional aqui no segundo programa, já anunciei isso. Que vai ser um papel jornal. Então não quero entrar muito em meandros disso, galera. Mas a Abril foi obrigada a adiantar a publicação aqui. Total. Então a história é meio que aconteceu com Guerras Secretas, que a gente já fez um programa de Secret Wars aqui, né? Que adiantou-se tudo, tal, a cronologia para apresentar esse grande evento. E a coisa foi um pouco confusa.
Assim, porque as revistas de linha do Superman estavam em um momento, a morte foi adiantada, aí ele morreu e as revistas continuaram, saca? Com as histórias antigas. Com a história dele vivo. Então teve Mas você lia Super-Homem? Lia. Ah, caralho! Eu lia Super-Homem, porque aí agora a gente começa a entrar um pouquinho na parte importante da história. Nós tivemos aqui o evento Crise nas Infinitas Terras, né, que a gente já falou trocentas vezes. Tem até programa próprio. E no pós-crise, o John Barney, que era o meu grande queridinho na época, assumiu o Superman. E ficou anos à frente do personagem. E eu amava essa fase. Eu acho que é um dos grandes trabalhos da vida do John Barney, toda a fase dele no Superman. É tudo muito alto e mesmo os pontos baixos eu acho incrível. Sim. Eu gosto muito também. Eu acho incrível. Panini republicou tudo isso faz um tempinho, Sim, né? o Saga do Super-Homem. Poxa vida. Eu reli pela primeira vez isso daí no encadernado da Mitos. Ah, o Mitos lançou. A minissérie original, né? Isso, é a primeira vez que eu li na vida. Pô, isso foi muito bom. Então, como eu gostava muito dessa fase do John Barney, eu acompanhava regularmente a revista dele. E o John Barney, sendo essa potência criativa, ele escrevia lá fora, escrevia e desenhava vários títulos do Superman. Quando ele largou o personagem, né, depois de um tempo, já estava desgastado e tal, e deixou a DC Comics, foi necessário juntar um grupo de artistas para substituí-lo, porque tinha um monte de revista. Tinha a revista principal, Superman, tinha Action Comics, tinha outra que acho que era... Adventures of Superman. Enfim. E a The Man of Steel. 4 revistas, exatamente. Aí eu continuei acompanhando, lógico, chegaram novos criadores, tal, né? Tem a fase do exílio, no espaço, aconteceu que é boa também. Aconteceu um monte de coisa, tal. Eu gostava um pouco mais de uma dupla, um pouco menos da outra, tal, mas tudo bem, eu continuei curtindo o Superman. Mas o ponto é que foi necessário juntar um monte de gente para fazer o que o John Barney fazia quase sozinho. Olha isso, caraca! Tá bom, não me julguem, eu sei que eu tô exagerando, mas o John Barney é o John Barney, né? Bem nessa época, tinha um editor-chefe dos títulos do Superman, que era o Mike Carlin. E o Mike Carlin inventou uma coisa muito bacana. Inventou não, ele copiou de algo que é muito de praxe na TV, que é a sala de roteiristas. Quando você vai ter uma temporada na televisão, vai ter uma temporada nova do Demolidor da Marvel. Não é só um cara que escreve, é um monte de gente, né? Então você junta essas pessoas numa sala e todo mundo vai fazendo pitch de ideia, vai fazendo brainstorm e tal, e traça-se o que vai ser aquela temporada. É isso que acontece. Traçou-se que vai ser a temporada de linhas de heróis, você define o que cada um vai fazer, tipo, você escreve esse episódio, você escreve aquele, você escreve aquele. No final das contas, é um trabalho de sinergia de um conjunto de pessoas, né? E o Mike Carlin trouxe esse mesmo aspecto. Foi. E ele foi além, ele não queria só os roteiristas envolvidos, ele queria também um monte de gente, Bruninho. Ele botou desenhista, arte finalista, colorista, editor, tudo junto, até diretor, a galera do corpo executivo entrava na sala de reuniões criativas. E aí, nossa história de a morte do Superman começa exatamente nesse momento. Começa neste momento aí. E nesse especial da Panini que você mostrou, aqui, ó, tem um texto do Mike Carlin que ele explica muito isso tudo, né? Ele conta exatamente como que foi essa reunião na época. Esse volume aqui, quero fazer um comparativo com outro da Panini, que também tem esse texto, que são aqueles encadernados 1 e 2 que saíram anos atrás. Lembra? 2 capaduras da morte do Superman que saíram há muito tempo. Eu tenho esses 2 também, tá em algum lugar da minha coleção que tá encaixotada ainda da mudança. Mas esses daí... Assinado pelo Tom Grummett. Olha que legal. E nesse também já tem esse texto do Mike Carlin. Mas eles compilam tudo aí? Porque não vai ficar... Que aí tem bem mais coisa. Aqui tem muito mais coisa. Aí, aquela coleção lá, que também tem o texto do Mike Carlin, ela é até ruim de ler. Eu reli naquela coleção lá e eles pulam muita coisa. Pulam. Principalmente na parte do funeral, que o pessoal tá sofrendo pela morte dele, o luto, etc. Nossa, como pula, cara. Dá até raiva de ver. Você fala, pô, tô curtindo a história aqui, cara, puta, pulou tudo pra ir pra outra coisa mais pra frente. Aqui tá tudo muito bem colocadinho na ordem, etc e tal. Assim, esse encadernado aqui é perfeito pra quem quer ler realmente a morte e o retorno do Super-Homem. E aí vamos direto pra fase do Mike Carlin, mas você não falou ainda pra mim como foi a sua leitura antes disso. Você tava lendo John Barney, etc e tal, e você pulou essa parte, quero saber. Então, cara, não, foi bastante impactante assim pra mim, cara. Foi bastante impactante porque... Você ficou em choque quando você viu, tipo, mas já? Sendo que nas mensais que normalmente nada indicava que ia morrer? Fiquei. Você ficou em choque, sim. Só que assim, a gente conversava muito na gibisfera da época, nas comic shops, a gente sabia as coisas que estavam acontecendo e tal, mas... Essa é a vantagem de morar em cidade grande, cara, que mas esse negócio. Quando aconteceu mesmo, eu lembro que eu devorei essa edição. É o Dan Jurgens, né? E eu gosto muito do Dan Jurgens. Ele é um wannabe, a John Barney, né? Mas ele é muito... wannabe. Mas ele é bom, mas cara. ele é bom, Gosto pra caramba. Ele é bom. Pô, ele tá entre os meus desenhistas de Superman favoritos, cara.
Ele é Falo ótimo, eu adoro, cara. até hoje o traço dele. E a criação do Apocalipse, do monstro e de tudo, porra, eu achei demais. E aí a gente tem que lembrar, essa história aí, ela é uma tentativa também de fazer frente a algo que dominava os quadrinhos na época, que eram os anti-heróis. Ah, é verdade, os anti-heróis. Então, porra, eu continuava amando as histórias do Superman, como eu falei aqui pra você, mas o que tava picando, galera, era Justiceiro. Motoqueiro Fantasma, Porra, Wolverine, né? Eram os personagens da Image, saca? Era porradaria pra todo lado e tal. E você não via muito disso nas histórias do Superman. Tanto é que nos Estados Unidos o Superman tava meio relegado com baixíssimas vendas, né? Baixíssimas vendas, pois tava baixa venda, O cara. personagem que é o carro-chefe da editora, a DC Comics está sendo rebutada no cinema com o Superman. É o maior herói da editora. Ele tava lá meio... Você gosta de Superman? Não conta pra ninguém, não. Só que Isso aí já era coisa de tiozão, né? A molecada tava nisso. Isso, cara. É isso aí. E essa história aí, com o ritmo que o Dan Jurgens imprime nela, cara, porra, é alucinante assim, cara, você pira. Então, quando eu li na época, eu realmente pirei, cara. Se eu tinha o de 8 para 9 anos, e nós temos 9 anos de diferença, você devia ter de 17 para 18, cara. Não é isso, mais ou menos? 16, 17, 18, que uns seja. 17 anos, você já era talvez, bem 16, mais velho 17, que eu, então você aproveitou muito mais, mais ou menos, do que eu, que era uma criancinha que não lia Super-Homem, via Super-Homem na televisão, etc. E vi que, de repente, ele morreu eu sabia que ele vinha dos quadrinhos, o lugar onde ele nasceu, onde é mais oficial do que todos os outros, ele tá morrendo, eu fiquei em choque. Mas você já lia tudo, foi uma experiência bem diferente pra nós dois, cara. Sim. Pô, que bacana. Mas você curtiu a história, você não achou paia? Curti. Eu curto até hoje, cara. Eu curto até hoje. Falo sem vergonha, cara. Eu curto até hoje também, galera, é uma história que é fruto do seu tempo, do seu momento, mas ela foi muito bem elaborada dentro das condições, principalmente dentro das condições que a gente vai contar aqui. Pô. Principalmente dentro dessas condições. Vamos lá pra reunião, vou até me apoiar mais aqui, porque o texto do Mike Carlin, ele é ótimo, mas ele tá bem resumido também na pauta do Manuel, né? E na pauta do Manuel tem até as datas e tudo mais, e né? o nome de todos os envolvidos, né? Não de todos, mas da maioria, porque era muita dos gente. Principais. Como eu falei, finalista, colorista, etc. Mas os principais tá aqui, né? Isso aqui está acontecendo entre a reunião que decidiu matar o Superman acontece do final de 1991 para 1992. Então eles estavam sentando para discutir o que aconteceria nas revistas de 92. Ao longo daquele ano. Ao longo daquele ano, né? E eles foram decididos depois que eles saíram da reunião, eles estavam decididos a fazer o casamento da Lois e do Clark. Justamente por isso do que eu falei, que precisava dar uma chacoalhada nos títulos do Superman. Tem que dar uma chacoalhada nisso, porque o Superman tem que ser relevante de novo. Isso. De que forma vão fazer isso? Bom, vamos casar cara. Finalmente, vamos casar o cara. Eles já tinham virado noivos, que inclusive fala em Superman 50, de dezembro de 1990, e o plano era que eles se casassem na edição 75, programada para novembro de 1992. E os caras foram para a sala de reunião. Maravilha, vamos fazer eles casarem, vai ser maravilhoso, etc e tal. Provavelmente foram para as festas de Natal, Ano Novo, felizes da vida, etc. Quando começa o ano de fato, vem a má notícia. A direção da DC chama a equipe e fala, galera, não, ó, aborta, não vai rolar. Vai ter agora uma nova série que a ABC e a Warner anunciaram que vai chamar Superman Lois e Clark. E vai justamente se focar mais no relacionamento desses dois personagens. E a ideia é que talvez um dia eles casem na televisão. E se isso vai acontecer na TV, no dia que acontecer na TV, tem que estar acontecendo ao mesmo tempo nos quadrinhos pra gente pegar o pico das vendas. Mesmo que eles não casassem... Não é hora de casá-los. Mesmo que eles não casassem, seria muito confuso. A série de TV estava prevista para ser um sucesso, como evidentemente Ela foi, passou até na Globo, eu assistia. Era com a Terry... Terry alguma coisa e o Jim Kane. Né? Era com... Eu gosto desse cara como Superman até hoje, porque ele é nostálgico pra mim. Eu assistia muito essa série. Eu assistia muito, cara. E ela deu um molequinho... falando assim, mas ele não vira Superman nunca. Que ele ficava pouco como Superman, né, mano? Ele ficava pistola com isso. Ela ficou famosa depois pelo Desperate Housewives. Isso, exatamente. A série era bacaninha no final das contas, e foi de fato um sucesso. Mas assim, mesmo que eles não casassem na série, seria confuso a pessoa que está assistindo a série, vendo aquele relacionamento de gato e rato entre os dois. Começando... migra para os quadrinhos e lá eles estão casados. Estão casados. Então a DC fez... Já era. E foi o próprio Mike Carlin, que era o cara que conduzia as reuniões.
o McCarlin chega, ele até fala que, tipo, com dor no coração, porque ele sabia que os caras iam ter que jogar todo o planejamento fora, e os caras já estavam trabalhando em cima disso, e começar tudo do zero, né? No final das contas, foi preciso bolar uma nova trajetória pro personagem em 1992. Aí, cabe dizer um detalhe que eu esqueci de contar. Em todas essas reuniões, todas, que eles começaram a fazer desde a época do John Byrne, sempre tinha uma piada que vinha na sala. Que aí os caras falavam assim, e aí, o que nós vamos fazer? E era sempre o Jerry Ordway que fazia. Sempre o Jerry Ordway, exatamente. Porque como era muita gente, galera, vira e mexe, eles entravam em impasses. Tipo, o Bruninho dava uma ideia, e batia um puta do impasse. Ai, o que a gente vai fazer então? Aí o Jerry Ordway virava e falava, vamos matar o cara, porra! Mata o cara e já era! E a turma fazia o quê? Aí com o tempo, tipo, de novo, lá vem ele com a ideia de matar. Eles sempre passaram batido. Deve ter virado a piada do tiozão. Piada do tiozão. Recorrente. Vamos matar o cara. Vamos matar. Imagina que absurdo, matar o Superman, o carro-chefe da editora. Então era uma piada, era realmente uma piada. E tinha uma outra recorrente, que a gente vê num texto extra aqui também desse ônibus, texto extra do John Bogdanov, que ele fala que o Dan Jurgens também sempre ia com uma ideia que ele queria fazer. Eu quero fazer uma revista de quebra-pau. O quebra-pau do século. Um Superman versus um Hulk genérico nosso. 22 páginas. E toda revista tem esse padrão de 22 páginas. Só de porradaria. E aí o Mike Carlin perguntava, tá, mas qual o contexto dessa porradaria? Não precisa de contexto. É só porradaria. É só porrada. A molecada vai comprar pela porrada. E o Mark Carlin, como editor, falava, cara, se você me trouxer algo que justifique uma edição de 22 páginas só de porrada, eu aprovo ela. E ele não pensava muito nisso. No ano seguinte ele dava a ideia de novo. E aquela minha revista de 22 páginas de porrada com o Hulk genérico. E o cara não aprovava, ela aprovava. Aí, beleza, chegou essa reunião, casamento, vamos casar. O cara falou, não, convoca todo mundo de novo para uma nova sala de reunião. Todo mundo pistola da vida. Jogando os roteiros fora. Tudo foi agora, galera. O que nós vamos fazer? Me veio o Jerry Ordway e fala... mata o cara! Só que aí, os caras contam nos textos deles aqui que dessa vez, ninguém riu. Dessa vez todo mundo se olhou e falou... Porra, mano, tá aí. E se a gente realmente fizesse isso, cara? E os caras começaram, pode crer, né? Qual seria a repercussão? Como seria um mundo sem o Superman? Eles começaram a pensar sério a respeito. Eles começaram a pensar sério, só que, primeiro, eles não imaginaram o corpo, o vulto que isso ia tomar. Não. Né? Eles não faziam ideia. Eles achavam, porque mortes nos quadrinhos já tinha acontecido. Mas você vê, eu e o Bruno começamos esse programa falando que isso acabou sendo o evento mais estratosférico da história nos quadrinhos. Morte já tinha acontecido. Elektra, Jean Grey, e por aí vai. o Capitão Marvel. Aí agora, galera, eles imaginaram que a morte ia rolar, algumas pessoas iam ser afetadas, mas ia ficar por isso mesmo. Gente, vocês não têm noção de onde vai chegar o escopo disso. O escopo que isso toma. Eles não imaginavam. E Mas eles realmente começaram a discutir a sério e falaram, vamos nessa. E eles começaram a tomar decisões audazes. Por exemplo, se ele vai morrer, ele não pode votar no dia seguinte. Aliás, que tal deixar alguns meses sem nem ter um título do Superman na banca? Então... Nossa, pode crer, né? Pra galera sentir a falta dele mesmo. Isso é uma decisão comercial gravíssima. Imagina a quantidade de departamentos que deve ter sido conversado isso. Porque depois da morte dele, tô até me adiantando agora, mas depois da morte dele, teve um hiato em que 3 meses não se viu nada de Superman. Cara. Então a história começou a ser pensado para além. E isso foi muito legal. Foi muito bacana. Aqui você falou que tem os nomes, né? A equipe principal de roteiristas que estava nessa sala era Jerry Ordway, Dan Jurgens, Louise Simonson e o Roger Stern, entre outros, né? E aí eles começam a trocar ideia. Só que uma coisa que eu gostei, na época eu até não entendia. Eles levaram isso pra Janete Kahn também, que era presidente da DC. A Janete falou assim... Ela tava na reunião também, esse dia. Não tenho certeza se ela tava, mas eu sei que foi levado pra ela deu o aval e aí eles seguiram, continuaram. E aí uma coisa que na época eu achei, na época que eu fui reler já mais velho, já entendendo mais de quadrinhos, que aí eu comprei essa revistinha em sebo, eu não tenho mais porque eu vendi minha coleção de formatinho no passado, né, mas depois que eu fui ler, uma coisa que me incomodava quando eu era moleque é tipo assim, porra, ele morre pra um cara que surge do nada. Porque o Apocalipse surge do nada. Sim. Ele surge pra matar, ele surge nessa história, inclusive. Ele surge, mata e vaza. Na época eu fiquei meio assim.
Hoje eu entendo, porque lendo as entrevistas dos caras, eles falam assim, nós não vamos dar o gostinho pra nenhum vilão clássico matar o cara. Não vai ser Lex Luthor, não vai ser Mongol, não vai ser nenhum deles. Porque o Superman, ele é maior do que todos eles. Vai ter que ser uma ameaça nova, que realmente vai surgir brutal e vai dar cabo desse cara. E junto vai acabar sendo morto. Então vai ser um empate, ambos vão morrer. Aí, nesse momento, Mike Carlin deve ter olhado pra Doug Jurgens. Doug Jurgens olhado pra Mike Carlin. E apenas no entre-olhar do Doug Jurgens. Yeah! Eu tenho minhas 22 páginas de porrada! Tava feita aí, cara. Agora você tem o contexto. Realmente uma porradaria épica que vai terminar com a morte dos dois. Melhor impossível, né? Realmente, porra, fantástico. E aí eles colocam o Apocalipse pra fazer isso. Então eles criam o Apocalipse pra esse evento, mantendo tudo relacionado a ele em segredo. Ninguém sabia de onde ele vinha nem nada. Lá fora chama Doomsday. Doomsday, né? O próprio nome, Doomsday, também foi um acaso, né? Porque naquelas sheets, naquelas tabelas assim, eles escreveram um nome tipo, o Doomsday do Superman. E assim ficou. Todo mundo falou, Doomsday, é um bom nome. É um bom nome. Então vai ser mas isso. Doomsday seria tipo o dia da derrocada do Superman, né? Se referindo ao dia que ele morreria, não ao vilão. Não ao vilão. Não ao vilão. E aí ficou Doomsday. E aqui no Brasil, batizado de Apocalipse. Então eles tinham, no final de cada revista, começou a colocar uma cena dele de um braço do Apocalipse, só o braço, socando uma parede. Doomsday is coming. Apocalipse está chegando. Apocalipse está chegando. Aí, em determinada revista, ele abre a parede com uma porrada e a Apocalipse está aqui. Doomsday is here, é isso. Doomsday is here. E a molecada na época, tipo, que isso? Quem é esse Doomsday e tal, não sei o quê. E aí começa a saga. Os caras falam assim, tem que ser uma saga épica. Então esse Doomsday vai chegar frenético, vai atravessar os Estados Unidos numa onda de destruição, vai varrer a Liga da Justiça, vai colocar os caras tudo pra baixo, rapidinho. O Superman, junto à Liga da Justiça, também não consegue deter o cara, e ele segue sua trilha de destruição, que terminaria em Metrópolis, num combate mano a mano entre Superman e ele na frente do planeta diário. Porra, fenomenal! E a última revista, realmente, 22 páginas de splash page, quadro inteiro, um quadro só por página, pra pancadaria final. Sobre os splash pages, eu tenho uma curiosidade que eu não sei se você sabe. Me empresta o seu ônibus aqui um pouquinho. Então, Bruninho, a 75 é que ele morre, né? A 75 é que ele morre. Vamos voltar 4 edições pra trás. Qual que é? The Adventures of Superman 497. Lembrando, galera, que... uma coisa que talvez não tenha ficado claro. As 4 revistas dialogavam entre si. Dialogavam, sim. Então você tinha que ler as 4 pra ficar por dentro de tudo. Exato. Né? E aí, nessa 4ª edição, repara o seguinte, 1, 2, 3, 4. Ah, é mesmo? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então a próxima edição, que é a Superman Action Comics 48, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É sempre 3 quadros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, da hora, né, mano? É a contagem regressiva acontecendo visualmente, Visualmente. Cara. Aí depois na Superman Man of Steel 19... 1, 2, 1, 2, 1, 2... 1, 2... Caralho, eu não tinha me ligado disso aí, cara. Aí quando chega, cara, na Superman 75 mesmo, é... E acaba aqui, cara. Acaba com uma splash page de página dupla. Porra, muito da hora, né, cara? Com ele no colo. Dá pra não amar essa história, galera? Porra. Caralho. Massa velho, massa velho, mas é legal demais. Não, mas é um massa velho pensado. Os caras pensaram nisso, bicho. Legal pra dedéu, porra, cara. Muito louco, cara. E começa de 4 em 4, não tem de 5 em 5 antes, Ale? Ah, não tem de 5 em 5, tem de 5 em 5. Porque aí a cronologia fica tudo meio disperso, tem até histórias da Liga antes. É verdade, histórias da Liga entram nesse rolê. Quando ele enfrenta a Liga da Justiça, é no gibi da Liga. Exato. É no gibi da Liga. Então é 4, 3, 2, 1, até porque eram 4 criadores, né, responsáveis pelas revistas. Ah, pode então crer. Eles foram contando isso. Não, 4 criadores não, 4 equipes criativas. 4 equipes criativas responsáveis pela revista. A repercussão, quando os caras saíram da reunião, já com tudo isso na cabeça, nós vamos fazer, vai ser o regaço, etc e tal, eles mandaram para as comic shops os previews das coisas que seriam publicadas, como é até hoje que acontece. Então a comic shop recebe com 3, 4 meses de antecedência aquilo que vai ser publicado. E aí as comic shops receberam a morte do Superman. Eita! Ô louco, é isso mesmo? Os caras até faziam assim, ó. Eita! Aí vazou pra imprensa. E os caras dizem nos textos extra que não é possível. Devia não estar acontecendo nada naquele dia.
porque isso vazou e logo a imprensa começou a repercutir. O McCartney fala que ele deu mais de 50 entrevistas. Sim, Só naquele dia. E ainda tinha que fazer o meu trabalho normal. Ele fala lá no texto. Assim, a galera começou a procurar, é verdade, a DC vai matar o Superman, a DC vai matar o Superman, não sei o quê. Só que não começaram a fazer matéria num tom legal, mas sim num tom de crítica. Vocês vão tirar o Superman das pessoas. Como vocês ousam? E os fãs putos. Os fãs começaram a falar que os caras estão apelando pra competir com a Image, competir com a Marvel. Isso é só por causa das vendas. Isso é marketing é pelas vendas. O McCartney até fala. Claro que é pelas vendas. Puta que pariu. Só que aí o McCartney, ele dá uma aqui no texto que eu acho foda. Que ele perguntava pros jornalistas assim, então, qual foi a última vez que você leu um gibi do Superman? Invariavelmente, ele diz que a resposta é há uns 20, 30 anos atrás. Então, pois é, jardim que não se rega, a planta morre. Vocês mataram o Superman. Sensacional. Ninguém vai dar bola pra ele. Quem sabe ele morrendo agora, vocês vão valor, sentir falta. vocês vão sentir falta. É isso que ele... e ele falava isso pra galera. Pros fãs mesmo, porque lembra que nós falamos que a revista não tá vindo bem de venda? Pros fãs mesmo, tipo, Cara, e agora nós estamos matando ele e vocês estão se ligando da importância dele, né? Tem um número aí que fala que a edição do mês anterior do Superman vendia por volta de umas 20 mil cópias. É, da Superman mesmo, né? Da revista Superman. É. A edição da Morte vendeu só a primeira tiragem, porque teve várias Tem os impressões, números né? aqui, é. Foram mais de 240 mil. Ó, aqui vamos pegar a pauta do Superman, né? Mesmo antes do lançamento de Superman 75, a rede CNN já havia anunciado a tragédia que se abateu sobre o ícone. A CNN, A cara. CNN, mano! Assim como milhares de veículos de imprensa mundo afora. No dia do lançamento da revista, formaram-se enormes filas em frente às lojas de quadrinhos. Eram fãs curiosos e, claro, especuladores, na época era bolha, lembra? Era bolha especulativa. Interessados na edição, com a esperança de que ela se tornasse valiosa no futuro. Claro que não se tornou, porque imprimiu a rodo, tem até hoje sem conta. A Diamond Comics, a maior distribuidora de quadrinhos dos Estados Unidos na época, fez um pedido inicial de 281.400 exemplares. Olha, ainda errei. 281.400 exemplares. E continuou pedindo cada vez mais, semana a semana. Como comparação para a edição 73, que não fazia parte do arco, a Diamond encomendara apenas 19.250 exemplares. Olha, gente, não estava batendo 20 mil. Não estava batendo 20 mil cópias do mês pro outro. Olha isso, cara. Aí, ó, no final das contas, Superman 75 venderia mais de 6 milhões de exemplares só nos Estados Unidos. Meu Deus. As histórias que deram continuidade à morte, como seu funeral e a aparição de 4 novos possíveis Homens de Aço, mantiveram interesse nas revistas e as vendas em patamares altíssimos. Isso é uma coisa, da hora, isso é cara. uma coisa bacana também, ô Bruninho, porque a gente tá falando de criadores muito bons, né? A Louise Simonson, O Roger Stern, o Jerry Ord, Ord, são criadores muito bons. Então eles o próprio estavam Dan Jurgens. eles estavam interessados em fazer uma boa história também. Pô, é a Aí, Louise Simonson e John Bogdanov. ô louco, Eu né, curto cara? pra caramba o John Bogdanov. Ele é muito Tem uma bom, galera bicho. no canal que não curte. Uma vez eu falei que era um dos meus desenhos favoritos do Superman. Teve uns caras que me falaram que você é louco, Bruno. Eu não vou te dizer que é um dos meus favoritos, mas eu acho que ele é muito bom. Ele é cara. muito bom, mano. Muito bom. Mas imagina assim, você é o escritor, o desenhista, o arte finalista que trabalha no título do Superman. Você quer fazer o seu melhor lá, quer fazer um bom trabalho. Ainda mais naquela época, né, as intervenções não eram tantas quanto hoje. né? Pelo menos o que... Fazem parte de conglomerados gigantescos. Exatamente. E aí os caras, eles Já planejaram... fazia parte da Warner naquela época, Já pessoal. fazia. Mas não era como é hoje, realmente, essa intervenção. Né? Exatamente. Agora, se bem que eles já estavam começando a interferir lá, né? Mas você vê. Não, mas ali foi o Mark Carlin, que era do corpo editorial da DC, que vetou. Não foi a ABC/Warner. Sim, verdade. E o Mark Carlin fez isso, uma estratégia de vendas coerente até, né? Mas o que eu queria dizer é que esses caras aí, eles queriam planejar um negócio legal. Não vamos só fazer qualquer coisa. Então, porra, a história do funeral, ela é muito boa. Ah, então, aí a gente volta pro lançamento, porque eles mandaram a revista com um pôster pra banca. Esse pôster, cara... Pô, eu Pô, até você tenho até tem aqui, a ó. versão que saiu no Brasil, né? Tenho. Pô, o pôster é lindo, cara. São todos os personagens da DC, os Ia- principais da época. Ia guardar pra mostrar no papel jornal, mas Mas já lá vou a gente mostrar mostra aqui. de novo também. Aqui, ó. Nossa, cara. Ô, isso é lindo demais, mano. Olha aqui. E na frente aqui, carregando o caixão, estão os principais, né? Mulher Maravilha, Flash, Batman, Lanterna Verde, Aquaman e Robin. E atrás um monte de personagem legal, cara. Pô, que pôster lindo, né, velho? Aham. E aí eles começam a escrever histórias tipo Funeral para um Amigo,
que os super-heróis estão se despedindo, depois a família tá se despedindo. Porque esse é o ponto, né? O mundo precisa se despedir do Superman, e isso vai gerar histórias incríveis, como cada personagem principal da DC vai lidar com isso. E você tem o núcleo próximo, principalmente os pais dele. Os pais dele eram vivos. Você lembra do que aconteceu com os pais dele nessa revista? Lembro. Pô, é muito vamos bom, falar já. É muito então, bom. os pais dele eram vivos e eles têm que fazer uma despedida, não pro Superman, eles têm que fazer uma despedida pro filho deles, pro Clark Kent. Que foi dado como morto nos escombros deixado pelo Apocalipse na trajetória que ele fez, né? Exatamente. Ninguém sabia que era o Superman, era o Clark. E aí eles levam além, como se não bastasse todo o sofrimento que a mãe do Superman tá passando naquele momento, o pai dele tem um treco lá na hora. Mas antes disso, o lance é o seguinte: como ninguém sabia que Superman era Clark, os pais do Super não poderiam estar no funeral oficial. Uhum. E o funeral oficial que tá acontecendo em Metrópolis, que tá prefeito, até o Lex Luthor tava lá, pagando de bonzão e tal, e os super-heróis, os pais do Superman não foram convidados. Então eles fazem um funeral privado, né? Privado, lá na... Eu tô arrepiando de lembrar, velho, que louco. Eles fazem na fazenda, no local onde caiu a nave. Uhum. É lindo, cara. Enquanto isso... Porque eles não podiam comparecer, eles só acompanharam pela televisão, velho. Enquanto isso, outras coisas vão acontecendo, como o próprio corpo do Superman ser roubado na do história, caixão, né, ser roubado, desaparecer. Aí tem esse negócio do o pai não consegue superar e tem um infarto. Aí ele fica à beira da morte no hospital. Isso reverbera para outra história, né, que é uma história muito maluca também, que o pai dele começa a ter... uma experiência espiritual com o Superman morto. Um além da vida, assim. Além da vida. Em que ele encontra o Clark do outro lado. E uma experiência muito doida mesmo. Quer dizer, tinha uma linha narrativa sendo construída, né? Que é muito legal. E aí eles chegam no ponto fundamental, porque o Superman vai ficar fora durante um tempo. Isso a gente já contou aqui, né? E aí, realmente ficou um tempo sem a revista. Aí o Mike Carlin virou e falou assim, tá bom, a gente deixa um tempo sem revista, mas as revistas precisam voltar a vender. Quem vai substituir o Superman? Então, cada um das 4 equipes criativas, cada equipe chamou criativa, todo mundo de novo, né? Tinha uma ideia do que poderia ser. Porque lembra, isso aí saiu em novembro de 92. Uhum. Então eles já estavam na época de fazer o planejamento pro ano seguinte. Isso. E o planejamento era isso, quem vai substituir o Superman na revista deles. E aí cada um falou, não, a minha ideia é melhor, vamos fazer tal coisa, tal. E foi a Louise Simonson que virou e falou assim, por que não usa as 4? Vamos usar todas as ideias. Mas, cara... Porra, por que não? Por que não, né? Então o que acontece? Depois dessa história em que o Jonathan Kent tá tendo esse lapso no pós-vida e tal, e ele volta, ele não morre de fato, né? Ele é reanimado, né? O que ele fala para a esposa dele é assim, eu encontrei o Clark e eu trouxe de volta. Ele tá vivo. Ele tava do outro lado. Eu peguei aqui, eu marquei essa história aqui, ó. Essa daqui, ó, é a The Adventures of Superman 500, mano. Ela é mega especial, porque é o número 500. E aí tá assim, The Man of Steel fights for his life. É a arte do Tom Grummett. The funeral is over. O funeral acabou. Era meio que anunciando o retorno dele, cara. Ó, Jerry Ordin no roteiro, Tom Grummett na arte. Tom Grummett é animal. Pô, o Tom Grummett, ele é... Eu falei aqui de alguns meus favoritos. O Tom Grummett, ele é o meu desenho favorito do Superman. Ele é animal. Por causa da infância, assim. Ele desenhava, inclusive, Superboy, revistinha. Superboy também. Que eu gostava pra caramba. Fez Titãs também, né? Fez. Esse cara é absurdo. Eu achei ele animal. E aí, ó, ele vai tendo... O Jonathan Kent vai tendo essas memórias de flashbacks da época que ele era soldado, né? É muito louca essa história, muito legal. E aí, chega no final da história, realmente ele fala, o Superman voltou. Eu trouxe o Superman. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, tá casando com a investigação do caixão. Que, se não me engano, estava sendo promovida essa investigação do caixão pela Lois e o cara do jornal Perry White lá. E eles veem que o caixão tá vazio, mano. E aí você tem tipo, uns... Como é que se diz? As vinhetas, uns assim. peeks, né? Isso, umas pílulas de aparições de possíveis novos Superman. Aí tem o Aço, saindo dos escombros, assim, falando, preciso deter o Apocalipse. Aí aqui, o Erradicador, descendo de um céu em chuva para deter uns bandidos num telhado. Ao mesmo tempo, nós temos um Superboy, que, aliás, ele quer que chamam ele de Superman. E também um Super Cyborg. Isso aqui, cara, essa revista foi grande, essa The Adventures of 1500. Então ela faz essa experiência espiritual com o Superman e na volta 4 possíveis Superman, que são as 4 ideias apresentadas na reunião. Galera, eu vou te falar como leitor na época, e como eu era jovem na época, realmente é muito evidente, é muito óbvio você olhar hoje e falar assim, é óbvio que nenhum deles é. Mas naquela época eu fiquei pensando, eu falei assim, puta,
puta que pariu. Eu pensei que pudesse ser o Cyborg, por exemplo. Será que não é o Cyborg? Ou o Erradicador? Eram os mais próximos, ele é um kryptoniano né? e tal, não sei o que lá. Ou o Superboy vai ver que ele é um clone. O que vai acontecer aqui? Você achava que, de repente, poderia ser. E manteve o interesse, né? A DC manteve o interesse mesmo. Foi construindo 4 tramas diferenciadas, cara, que iam estar desenvolvendo, saca? Esses personagens estavam chegando. E você, leitor... um pra cada revista. Um pra cada revista, e você, leitor, não sabia quem era o Superman, se é que alguém era. Se é que algum deles era. Como curiosidade pra vocês, a gente gravou aqui no canal um vídeo sobre a bolha dos quadrinhos, né? A falência da Marvel na época, que tem um vídeo muito legal, uma pauta do Gustavo Vícola junto da gente, que fica um beijão pra ele. E nesse programa a gente fala, né, a gente ergue esse dado também. Essa revista, Lê, os lojistas viram que seria o retorno do Superman, o começo da saga do retorno, e acharam que ia vender igual a morte. Encomendaram um monte. Foi um flop, velho. É mesmo? Foi um flop, porque nessa época a bolha já estava estourando. Ixi. E já não tinha mais o que na época tinha leitor interessado e especulador. Os especuladores. Dessa vez não tinha os especuladores mais, que já estava ligado que isso aí não ia valer nada no futuro. E aí não foi o sucesso que a DC esperava, sabe? E aí foi onde começou a pegar realmente. Mas para os padrões ainda normais de antes, ainda estava vendendo bastante, né? E aí, ó que louco, ó. A Action Comics fica dedicada para o Erradicador, e aí a Action Comics 687. O Man of Steel 22 fica dedicada pro aço, grande Shaquille O'Neal. Né? É verdade, teve um filme, cara! Teve um filme, velho! Shaquille O'Neal no auge lá da NBA. A revista Superman 78 era dedicada pro Super Cyborg. E por fim, a revista Adventures of Superman 501, dedicada ao Superboy. Cada uma das revistas para um desses personagens realmente, Detalhe, né? Tudo isso fazia parte de uma saga maior, né, que se chamava Ring of Superman. Isso. Né? Aqui no Brasil, só o retorno do Super-Homem. Ring of Superman é uma alusão à primeira história que o Joe Shuster e o Jerry Siegel escreveram antes da criação do Superman, Sim. naquele fanzine. Em formato de conto ilustrado ainda, né? Exatamente. Vocês estão vendo a capa aí, um dos itens mais caros que se pode haver no mundo e mais raros. Mais raro até do que Action Comics 1. Muito mais raro. E nessa época era um Superman do mal ainda. Era um Superman, um super vilão que luta contra a humanidade. Isso, Então é uma homenagem a esse momento também. A esse momento. E eu, nessa época, eu tava tentando comprar as revistinhas. E eu gostava de ler, hein, cara. E ela começa realmente numa minissérie em 3 partes. O Retorno do Super-Homem. Que aí nós vamos mostrar no programa do Papel Jornal direitinho, falar mais dela. Isso. Mas ela tinha o charme de ter o furo na capa. Né, revelando o símbolo do Superman, quando você virava era o Super Cyborg. Nem vamos mostrar muito isso agora, porque a gente vai ter um programa pra não queimar a pauta. Pra falar da publicação no Brasil, que a publicação no Brasil é maravilhosa. Também é muito legal. Tem coisa de bastidor, igual tem nos Estados Unidos. Os brasileiros aqui, desesperados, lá tá vendendo horrores, a gente tem que trazer isso pra cá logo! vai, corre! É muito legal essa história, por isso vai ter um programa próprio, né? E nisso, cara, pô, a saga foi rolando, até que chegava uma hora que, evidentemente, eles teriam que trazer o Superman de volta, né? Pra pincelar rapidão, o Aço era um cara que queria homenagear o legado do Super-Homem, não evidentemente substituí-lo, não efetivamente substituí-lo, e ele cria uma armadura de metal, um martelão. O Erradicador, se eu bem me lembro, era uma espécie de artefato kryptoniano exatamente. Que ganha vida, não é isso? Criado lá na Fortaleza da Solidão, se eu não me engano. Né? O Superman resgata ele é um artefato kryptoniano, que aí, a hora que o Superman morre, meio que ativa uns alarmes e uma salvaguarda na Fortaleza da Solidão. Que cria um substituto pra ele. Cria um substituto que tem corpo, e ele se chama de o último filho de Krypton, realmente, né? O Super Cyborg era uma espécie de cientista que na época estava sem o corpo, apenas com o espírito vagando por aí, e aí ele pega uma parte do corpo uma energia do corpo morto do Superman, mescla com tecnologia kryptoniana para se materializar como o Super Cyborg. Detalhe que ele tem um colapso nervoso, né? Porque ele era um cientista, ele perde a família, tudo no acidente. Perde ele a tem um colapso nervoso e fica completamente despirocado. Não é que ele perde a esposa renega ele, fica com medo dele. O que é isso? Isso aí mesmo, é isso aí mesmo. E aí, por conta disso, ele acaba tendo um colapso nervoso. Isso vai ser importante porque vai reverberar num fato grande pra frente. Isso, né? E o Superboy, depois, ninguém sabia na época, mas depois é revelado que ele era um clone do Superman, na época que o projeto Cadmus pega o corpo do Superman, que é um do Superman com o Lex Luthor. Isso é revelado depois ainda. Porque o projeto Cadmus é um dos laboratórios mega tecnológicos que pega tanto o corpo do Apocalipse quanto do Superman para explorar e tal, e eles estavam tentando criar um clone do Superman, e apenas com
com as células do Super não dava, mesclaram com a do Lex Luthor Puta ideia boa. e criaram o Superboy. E o Superboy, ele tem, na verdade, não é super força, ele tem telecinese, né? Uhum. Ele tem uma telecinese que é bem perto do corpo dele. Então, quando ele dá um soco em alguém, efetivamente não é o poder de socar, e sim a telecinese que tá levantando o cara. Cara, Tá comentário esmurrando o cara. comentário aleatório. Depois que o Superman volta, tal, sei o que lá, sai a revista solo do Superboy, inclusive saiu aqui pela Abril também, E era a Panini, ótima. a Panini vai republicar, inclusive. Era muito legal, Cara, essa revista é muito boa. Eu recomprei ela inteirinha. Acredita? Num grupo de o WhatsApp. formatinho? Comprei tudo de novo. Você não vendeu seu formatinho? Não, mas Você acabou de falar. eu comprei tudo de novo, é o que eu tô falando. Eu comprei ano passado. Eu comprei tudo de novo. A nostalgia ia falar mais alto, do né? Superboy. Eu peguei as duas, são duas séries. Duas né? séries. Eles depois de 0 hora, eles reiniciam, Aham. né? Comprei tudo, botei até em caixinha. Pô, que legal, tá da hora cara, lá em que casa, legal, tá até em pô. caixinha, pá. Aí sim. Porque de todos os 4, o Superboy era o meu favorito. Da minha ordem de favorito era Superboy, Aço, Super Cyborg e Erradicador. E o teu? Aí eu troco o Aço com o Super Cyborg. Ah, então é Superboy, Super Cyborg, Aço e Erradicador. Erradicador. Erradicador ele nem precisava ter. Então eu Muito chato. menos gostava também. Mas, pô, o Superboy era ótimo, E o cara. Superboy tinha um visual maneiraço. Ah, E com a jaquetinha, Jaquetinha, o óculos. E ele ficava virado quando mexia com a jaqueta dele, tipo, furava ou queimava, ficava virado. E aí, nessa revista, é quando o Superman volta, e Superman é o defensor de Metrópolis, ele fica sem nada pra proteger, ele vai pro Havaí, né? Essa é a revista mensal. verdade. Ele fala, vou lá pro Havaí. Vai pro Havaí. E cheio de gatinha com ele sempre, tá? É muito louco esse daí. Mas aí, galera, só pra gente terminar o vídeo, já tá ficando bem longo, pra gente se encaminhar pro final, a gente tem o retorno, então, do Superman, né? Isso, o retorno Porque efetivo, né? Essa equipe criativa, que nem a gente falou, eles elaboraram uma grande trama. Pô, né? Não e é foi grande qualquer realmente, parada. né, cara? Você vê tudo que nós estamos falando aqui, Grande né? em escopo e em tudo, né? E aí, a revista que faz a menção de que ele vai retornar pela primeira vez é a Superman The Man of Steel 25. Uhum. Que aí tem uns... A carona dele na Carona. capa. The Real Steel Deal, né? Será que este é o real Superman? Né? Aí crer. ergue a dúvida, né? E o que acontece é que eles tiram uma desculpinha esfarrapada, né? Tipo, a batalha com o Apocalipse exauriu tanto o Superman, que o Superman, vocês sabem que ele tem todos esses poderes por causa da forma como ele armazena as energias do nosso Sol, né? Isso. E ele se exauriu, ele levou tudo ao extremo a ponto da bateria dele literalmente acabar. Então ele desligou. Né? Foi isso que aconteceu. Ele não estava morto, ele só desligou. Só desligou. Com o tempo foi recarregando. É tipo um bonequinho, né? Você tira a Isso. bateria e ele desliga. Desligou. É isso que aconteceu. Aí ele ficou armazenado lá, o corpo dele não deteriora, porque ele é o Superman, e aí ele vai retomando. E aí foram os mecanismos da própria Fortaleza da Solidão, né? Que pegaram ele, colocaram ele num tipo de um exoesqueleto, assim, num traje, que é esse traje preto dele, Uhum. e ele vai se recuperando, e isso leva muito tempo. Só que antes né? dele voltar, aí é onde começa a treta do Super Cyborg, que é um cara que vira vilão. Então, a início, ele vem como um possível substituto do Superman, mas ele vira vilão, destrói um monte de cidade, incluindo Coast City, que é uma cidade do Lanterna Do Verde. Lanterna Verde, Hal Jordan. E aí ele volta, aí os caras estão achando que o próximo lugar que ele vai pegar é Metrópolis. Ele se une com um super vilão tradicional do Superman, que é o Mongul. Isso, o né? Mongul. E ele destrói Coast City. Por que isso é importante? Porque lá na frente, a destruição de Coast City, ou seja, a cidade do Hal Jordan, com todos os familiares dele, ou grande parte das pessoas que ele conhecia, enfim, é isso que vai fazer ele pirar, né? E ter também um breakdown, um colapso, a ponto de se transformar num grande vilão. O Parallax. No Parallax. Que ele mata toda a tropa, pega os anéis da galera. Exato. Aí depois ele é substituído pelo Kyle Reiner. Que ele quer desfazer a realidade e tudo. Isso a gente pode falar Ele mais quer criar em outra uma ocasião. Coast City com a energia verde, né? Isso. É isso que ele quer fazer. Então você vê, algo que acontece aqui, os outros roteiristas acabam usando lá na frente Da como hora também, reverberação. Bem legal. É planejado também. Aí aqui quando acha que vai destruir Metrópolis, ó, é que ele tá saindo do lugar onde ele tava armazenado, né? Aí ele cai e volta. A primeira página que ele aparece é Metrópolis, só por cima do meu cadáver. Muito da hora. Muito legal. Muito da hora. E a revista seguinte, Superman 81, aí realmente são Superman unidos, né? Vários Superman unidos. Só que aí o que acontece? Aí- A galera que tava tentando combater o Super Cyborg, o Aço, o Superboy e tal, eles falam assim, meu, quem é esse cara? Outro? Que outro esse daí e tal? Mas aí, aos poucos, ele começa a provar, por meio de conversas com a Lois, que ele é o verdadeiro. A própria Lois, essas conversas são muito boas, porque ele começa a falar coisas que só ele saberia. Isso. E aí a Lois fala assim, pô, os outros também sabiam de coisas. Será que é ele mesmo? Será? Ela vai ficando até a hora que, de fato, ele convence.
Só que ele não volta com força total, galera. O Superman levou anos e anos e anos sendo bombardeado pelo nosso Sol para se transformar no Superman. Quando ele volta, ele tá meia sola aí. Tanto que ele usa umas bazucas, umas armas top aqui ainda pra participar da luta. Olha que louco, ó. Tem muito anos 90. Não, vamos falar sério, cara. Que? Isso é a TC falando aqui, ó. Tá bom. Agora a gente provou pra todo mundo que vocês, apesar de amar os anti-heróis, estão chorando, feito criancinhas, que nós tiramos o Superman de vocês. E a gente transformou o Superman num cara segurando uma bazuca. E agora é o anti-herói que vocês queriam, então toma o Superman de volta, fodão, melhor que os anti-heróis que vocês amavam. E aí entrega esse Superman de uniforme preto com as bazucas na mão. Com mullet ainda. Uma cabelona. Eu gostava da cabelona, você gostava? Eu gostava. Eu gosto até hoje. Eu acho animal esse visual dele. Olha que página linda aqui, o Aço, o Superboy legal demais. E o Superman atrás. Olha aqui, Alexandre Calari, no traço do John Bogdanov. Ele e o Aço junto aqui, ó. Coisa linda demais, cara. Eu fui separando essas páginas. A leitura até hoje é muito divertida, viu? Divertidíssima, Ela cara. é realmente muito, muito divertida. Olha aqui, ó, quando ele dá cabo do Super Cyborg, que da hora, ó. Com a roupa preta toda detonada. O peito queimado. O peito queimado no formato do símbolo, peito cabeludo. E cabeleira com mullet e tal. Caraca, é animal realmente essa fase toda aqui, né, cara? E aí eles retorna pra revista dele, né? Aí ele retorna... Cara, E agora ele tá de volta. Isso aqui, ó, Superman Action Comics 692, na Abril virou Super-Homem, a revista de aço. É verdade. Tinha uma tarja lateral, assim, a revista de aço. Nesse período eu já ganhava uma mesadinha, pequena, mas eu já ganhava. E eu comprava Superboy e essa revista aí. Só que aí, beleza, no mês seguinte eu comprava Wolverine e X-Men. Então eu não lia tudo na ordem, tá ligado? Mas eu lia o máximo que dava. E eu gostava dessa revista de aço, viu, cara? Achava ela bem legal, mano. Só pra gente dar um fechamento nessa história, tá, galera? Aí o Superman tá de volta, beleza. O ônibus aqui não contempla uma história que eu acho importante pra fechar a tampa, que é o destino final do Apocalipse. Ah, pode Porque crer, o Apocalipse, ele tem... Isso é outro rolê, É né? outro rolê, não tá nesse ônibus, não tá né? aqui. Uma pena, eu acho que deveria estar. Mas tudo bem, um monte de coisa acontece, tal... E aqui tem a página em que a gente vê o Super Cyborg invadindo o Projeto Cadmus e jogando o Apocalipse no espaço. Isso, exatamente. O Isso corpo a do gente Apocalipse tá perdido. Isso a gente vê, o corpo do Apocalipse se perde. Mas aí depois, no fim do ônibus, quem lê só o ônibus fala, mas pra onde foi o corpo do Apocalipse? Isso aí. Jogou no espaço e aí? O que rolou? Né? Então, o destino dele foi mostrado na revista, na minissérie Superman vs Apocalipse, a Revanche. E aí você tem uma história absolutamente maluca, em que o Apocalipse é recuperado, ele acaba indo parar em Apocalipse. No final das contas, o Darkseid ele acha que ele vai conseguir controlar uma criatura como o Apocalipse e usar em favor dele. Não consegue. Não consegue. Chega ao ouvido do Superman o envolvimento tanto do Apocalipse quanto do Darkseid. Ele vai lá para Apocalipse, tem um arregaço, o Apocalipse quebra tudo. No final das contas, só para resumir essa história, o que acontece é que o Tempus, aquele personagem do Armageddon 2000 Armageddon 2000, não é? Armageddon 2000, acho que é isso. Acho que é esse o nome mesmo. Bom, o Tempus, ele vai pro auxílio do Superman e fala assim, olha, o Apocalipse é um personagem que não dá pra combater, não dá pra lutar, não dá pra matar. Então o que ele faz? Ele auxilia o Superman, leva ele pro final dos tempos, final da existência. É, um lugar onde espaço e vida não existem. Não existe, acabou tudo. É. E aí eles soltam o Apocalipse lá. É. Então o único lugar onde o Apocalipse não pode causar mal é onde não existe mais a vida, onde acabou tudo. É nessa minissérie que explica um pouco da origem dele? Que também é relacionada a Krypton? Explica também a origem dele. Finalmente você descobre por que o Apocalipse quer tanto matar o Superman. Porque, na verdade, o Apocalipse foi criado por um cientista kryptoniano há milhares de anos atrás. Né? Foi uma experiência malfadada de um cientista que queria ir levando uma criatura ao extremo. Ele tipo assim, criava a criatura e matava ela. Aí trazia de volta de uma forma aperfeiçoada para não morrer mais daquela forma. A partir de clonagem, né? Isso, ele não morria mais. Então se você matou com uma paulada, depois ele vai ser imune à paulada. Se matou num tiro, vai ser imune a tiro. Por aí vai. Matou por um ácido, não sei o que lá, matou por sufocação. Então ele ia se tornando invencível. Praticamente invencível, Só exatamente. que aí ele se volta contra o cientista, mata tudo e ele fica louco. Ele perde toda a racionalidade realmente, Exato. né? E o fato de ser em Krypton é o que mobiliza ele de caçar o Superman, porque o Superman é um kryptoniano, né? Esse é o link que eles fazem. Então, a primeira fase
fase do Apocalipse. Essa minissérie também é do Dan Jurgens. Eu acho ela bacana, cara, no final das contas. Eu amo essa minissérie. Eu tenho no canal um programa que a gente fez de 50 quadrinhos da minha vida. Você sabe que esse teu saiu do ar, né? É mesmo? Você fez também. Fiz. Na edição foi usada uma trilha sonora que o YouTube barrou por completo. Então eu não consigo fazer nada no programa. Não consigo nem tirar a música, nada. Tá a parte 1 do seu programa. A parte 2 tá no ar. Nossa, que loucura. Mas no meu, eu coloco esse como um dos 50 quadrinhos da minha vida. E lá eu conto uma história que até me emocionei, assim, contando. Vai ver esse programa, que é um programa bem legal. Pô, essa história fecha a tampa da primeira fase do Apocalipse. Que aí é a revanche. O Superman realmente vinga, Posteriormente, né? Apocalipse retornou mais um monte de vezes. Aí vem depois o retorno de Apocalipse. Vem, enfim. Vem um exército de Apocalipse numa fase do Jeff Loeb. Tem que ser, né? Tem que ser, né? Mas o cânone mesmo, da parte importante mesmo, eu acho que fecha a tampa aí. E a história... Podia ter aqui mesmo, realmente. Poderia ter, Podia né? ter aqui nesse ônibus aqui. E a história é tão importante, ô Bruninho, que se for parar pra pensar, ela já foi adaptada para outras mídias, pelo menos em 3 ocasiões, né? Porque ela virou a animação, A Morte do Superman. Isso. Ela aparece no filme do Zack Snyder. Batman vs Superman. E ela aparece também na última série de TV. Ah, sim, é verdade. Né? É verdade. Que tem a cena do Superman com os filhos dele combatendo o Apocalipse, que é muito legal também. Tem no YouTube a cena completa da luta. Eu não vi a série não, mas essa luta eu vi. E ela até hoje é homenageada na DC. Por exemplo, esse encadernado aqui é de 2022 e é edição especial de 30 anos da morte do Superman, né? Saiu em 2022, que foi quando completou 30 anos. E é uma porcaria essa revistinha aqui, é bem chatinha. É mais pra vender usando a morte. E antes disso já tinha saído, tipo, o Dia do Juízo Final. Tinha, Lembra que até tem arte final do Bill Sienkiewicz, essa história? A Panini reencadernou ela agora, que é uma homenagem aos 10 anos da morte, né? Que tem um jornalista investigando tudo da época e tudo mais. Pô, é legal que as fotos clássicas dele morto, nos braços da Lois, quem tirou foi o Jimmy Olsen. É verdade. Que publica no Planeta Diário e tal. É bem pensado realmente tudo isso, né? E como um último arremate, depois que o Superman tá de volta, eles dão um jeito de trazer o Clark Kent de volta, tudo volta à normalidade, e acho que foi por volta de um ano depois, Superman se casa. Aí acontece. Aí acontece. Porra, aí eles realmente conseguem fazer os planos iniciais anos depois. Anos depois eles conseguem fazer, e a Abril aqui também faz uma edição mega legal, com convite de casamento e tudo, não é? Sim, eu acho que tem. Teve convite de casamento pra imprensa e tal, que vinha junto na revista. Muito massa isso daí. Aliás, essa fase de casamento, o próprio criador original, o Jerry Siegel, um co-criador, tinha escrito um casamento também. Sim, Você verdade. tem uma revista lá, Ebal, na qual você foi em casa antes da crise de das terras, assim, não valia mais a cronologia. Você podia trazer pro papel jornal também pra gente mostrar. Vamos trazer um monte de coisa. Traz o casamento também, cara. Vou trazer. Traz a do casamento, porque a gente mostra aqui tudo pra galera. Pra gente enriquecer o programa. Pra gente enriquecer. Porque na parte 2 a gente vai contar justamente toda essa história, mas do ponto de vista dos brasileiros, o que estava acontecendo aqui. Isso. Eu lembro um documentário que eu vi uma vez sobre a parte da bolha e tal, em que a galera cria uma cena especulando como estavam os escritórios da DC Comics na época da morte do Superman. Aí eles criam uma cena assim, tipo, claro, interpretada, com a galera tudo bebendo, comemorando, jogando dinheiro assim, ó. Porque a DC realmente fez muito dinheiro, cara. E eles não esperavam que isso ia ser tão grandioso assim. Acabou se tornando, como a gente falou lá no começo do programa, na verdade, como a gente ergueu a pergunta e agora a gente responde, ao maior evento da história de quadrinhos super-herói de todos os tempos. Sim. Até hoje. Se o Super-Homem morre de novo hoje, a DC fala, vamos matar de novo? Todo mundo vai falar, que bosta. Já fizeram isso uma vez e aquela lá é que vale. Sim. Não, é um negócio que não dá pra recriar mais, cara. Sinceramente, até podem fazer, mas não vai ser igual. Mas não, concordo 100%. Não vai ser uma coisa, vai ser até paia. Se lá foi uma questão criativa e não de marketing, eu concordo. Claro, tem marketing e tudo. Mas de uma segunda vez seria puramente marketing, né? Puramente marketing. E este foi o nosso Tudo sobre a Morte do Superman. Que legal! Então, o programa bom de fazer. História legal pra caramba, né? Daqui a pouco, logo nós vamos soltar aqui no canal o Papel Jornal, fica de olho, tá? O Papel Jornal contando a história da publicação disso. Tem bastante coisa ali que o Ale trouxe hoje que nós não mostramos. A história da publicação no Brasil, ainda baseando-nos na pauta do Manuel de Souza. Yes! Com o seu like, você comenta aí se ficou até este momento do programa. Comenta o que ainda, hein, Alexandrinho? Comenta, putz, eu sou péssimo nisso. Comenta então, eu sou péssimo nisso.
Quem ficou... Bom, é certeza que quem ficou até o final vai colocar eu sou péssimo nisso e nós vamos saber certinho. Um abraço pra todos vocês. Estão aqui toda quarta, sexta e domingo. Valeu. Valeu.